Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo novamente o Matheus. Manda um alô pra galera aí, Matheus. Fala galera, meu nome é Matheus Crevone, já deu uma entrevista aqui para o Roger e a gente vai fazer a segunda parte dessa entrevista hoje, contando um pouquinho mais da minha história por aqui. Para vocês que não sabem, galera, o Matheus conseguiu o green card dele através do visto EB3, o processo trabalhando no McDonald's. Então hoje ele vai dar continuidade à primeira entrevista que nós fizemos, falando um pouquinho sobre o processo, sobre a vida dele também, como que foi essa trajetória de lá do Brasil aqui para os Estados Unidos. E hoje ele vai dar uma continuidade no processo dele, né? Ele já recebeu o green card, então nessa entrevista a gente vai complementar informações passadas na entrevista anterior. Matheus, muito obrigado novamente por você ter aceito o convite da entrevista. Se apresenta para a galera novamente, fala um pouquinho de você, de onde você é do Brasil, como que surgiu essa ideia de vir aqui para os Estados Unidos e dar um resumo do seu processo. Fala galera, bom, mais uma vez, meu nome é Matheus Crevones, eu sou originalmente lá de São Paulo, no Brasil, São Paulo capital. Fui gestor de contas numa empresa multinacional por alguns anos, então tinha uma carreira consolidada no Brasil. Então decidi sair do Brasil por uma questão de segurança, uma questão de poder almejar assim novos ares aqui nos Estados Unidos. Falei, bom, se deu certo no Brasil, vai dar certo aqui também. Então, em 2019, decidi vir como estudante para começar primeiramente, a melhorar o meu inglês e poder trazer uma nova perspectiva aí para a minha vida e poder falar inglês de fato. Vindo para cá, a descobrir a situação aí do EB3, como que é ser imigrar com visto de trabalho, poder se tornar um residente permanente, e foi quando eu apliquei todo o meu processo aí, né, que eu saí então do estudante ao green card em 1 ano em 3 meses, e eu me tornei hoje um residente permanente. Então essa é o que eu mais ou menos, um resumão aí da minha história aqui nos Estados Unidos, e a gente vai contar um pouco mais aí das particularidades, dos detalhes desse processo todo por aí. Na última entrevista, Matheus, a gente tinha parado naquele momento onde você tinha o work permit, na autorização de trabalho, e estava aguardando uma possível entrevista na imigração para receber o green card, né? De fato, aconteceu essa entrevista ou não? Foi diferente? Bom, galera, essa situação que está acontecendo aí no mundo da pandemia, isso mudou muita coisa na imigração, né? Eu acho que eu até deixei um pouquinho isso contado, como é que foi aí nessa situação, né? Porque tem pessoas que fez entrevista online por Skype, teve pessoas que fez entrevista por telefone, teve pessoas que não fez entrevista. Esse foi o meu caso. Eu não tive nenhuma entrevista, né? Eles enviaram meu green card sem necessidade de uma entrevista com um cônsul. Então, foi com um agente migratório, melhor dizendo, né? Então, foi isso que aconteceu no meu processo de green card. Então, nós enviamos o último documento que nós paramos lá no último vídeo, nós enviamos o exame médico, né, que eles pedem toda aquela parte de exame médico, e aí nós ficamos esperando uma resposta. Então, nós estávamos com o work permit, já trabalhando aqui para o McDonald's, a vida foi andando e a gente ficou esperando. Um belo dia, eu estava em casa, de folga, com a minha esposa, e eu recebi um e-mail do correio aqui, né, que aqui nos Estados Unidos, se você tem o seu e-mail cadastrado no correio, você recebe a carta, né, pelo menos a frente da carta, no seu e-mail. E aí eu vi que tinha 2 cartas da imigração chegando naquele dia, uma para mim, uma para minha esposa. E, cara, ele avisa de manhã que vai chegar à tarde, né? E aí foi aquele desespero para saber o que era que eles estavam enviando, se era a entrevista, ou se não era a entrevista, o que seria. E foi quando eu não aguentei, fiquei uns 10, 20 minutos na frente do correio. Será que eu espero? Será que eu faço? Foi quando eu liguei para a imigração, que tem um telefone aí no Google, né? Você pode colocar lá USCIS phone number, né? Que é o que a gente põe aqui. E você liga lá e eu fui perguntar para a pessoa, olha, senhor, seu green card foi aprovado. Então, eu fiquei sabendo ali por telefone, porque a carta estava no correio, né? E eu fiquei sabendo por telefone, foi aquela dor de barriga, aquela correria, aquela alegria. Então, foi uma experiência, assim, muito boa. E para quem caiu aqui de paraquedas agora, não assistiu a outra entrevista, explica para nós como que você conseguiu o seu green card, fala um pouquinho do seu processo, todos os detalhes. Pode deixar. Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é um processo, né, um tanto... Imigrar, sair de um país para o outro não é fácil, então é um processo um tanto longo. Então, vamos lá. Eu vim para os Estados Unidos como estudante, como eu falei anteriormente, então entrei aqui com o visto F1, que é o visto de estudante, ele me dava permanência legal dentro do país de 4 anos. Quando eu cheguei aqui, vi como que seria a minha vida por aqui e vi que sustentar a vida aqui sem um trabalho seria um pouco mais difícil do que eu pensei.
Então, eu fui procurando formas e via a forma legal de poder trabalhar legalmente aqui dentro. Então, eu descobri o visto EB3. O que significa EB3? Employment Base, categoria 3. Baseado por trabalho, categoria 3. Eu apliquei esse visto, como é que funciona? Você procura uma agência, uma pessoa, né, são umas consultorias que eles vão dar, eles fazem esse match entre você e o empregador, então eles vão te entrevistar, vão tirar algumas dúvidas com você. Dentro disso, você, beleza, passou, assina o contrato com eles e eles vão te dar umas opções, as opções que eles têm aberto na hora. Porque essas empresas, anteriormente, ela precisa passar por uma auditoria de pelo menos aí 6 meses a 1 ano, que é onde elas vão verificar se o departamento de trabalho vai verificar se ela tem condições de te pagar, se ela já teve algum problema com outro funcionário. Então, ela vai checar toda a base da empresa para a sua segurança. Então, na hora que a empresa é validada, aí então ela vem a sua petição, que aí se chama Labor Certificate. Pega os seus dados e os dados da empresa e arquiva no departamento de trabalho. Isso, na minha época, estava girando em torno de 3 meses. A minha Labor Certificate foi aprovada em 2 meses e 8 dias. Hoje, por conta de tudo que está acontecendo aí, pandemia e tal, então, está levando aí 6 a 7 meses esse primeiro documento. O que esse documento serve? Tão somente o departamento dizendo que a empresa está ok e que você está ok para receber aquela vaga. Com esse documento na mão, nós preparamos, mandamos, aí sai da assessoria e vai para o processo jurídico, porque é aí que, enfim, vai começar o processo da imigração de fato, né? Então, aí a gente manda para a imigração todos os documentos. Aí você pensa tudo que você imaginar aí, desde certidão de nascimento, casamento, vacinação, tudo, todos os lugares que você morou, que você trabalhou. Então, você vai pegar um pacotão geral da sua vida, eles vão te perguntar todos esses documentos detalhadamente. E aí você vai montar o primeiro documento que se chama I-140. O que é o documento I-140? O documento I-140 é você sendo aprovado pela imigração como um estrangeiro para trabalhar nos Estados Unidos. O pessoal até fala que quando a I-140 é aprovada, você aí já ganha aí 90% do green card, porque ele é um documento mais sensível. Evidentemente que todos os processos são um efeito dominó. Se um não é aprovado, o outro também não é. Mas aí 140 que dá mais segurança para o processo, porque quando ela passa, pronto, você já pode ficar um pouco mais tranquilo, porque o seu empregador está ok, eles já verificaram tudo que tinha para verificar, tanto o departamento de trabalho quanto a imigração. Na minha época, nós aplicamos uma questão dentro desse I-140 que se chama Premium Process, porque o I-140, na imigração, ele tem uma fila de 6 meses. E nós adiantamos isso para 15 dias com esse Premium Process. Você paga, na minha época era $1.400, hoje está $2.500 já. Então já estou te passando esse valor corrigido, né? Está $2.500 esse Premium Process para adiantar aí de 6 meses para 15 dias. Eles te dão a resposta em até 15 dias. Bom, aí foi aprovado o meu em 9 dias, aproximadamente, aí minha I-140. Depois que passou disso, a gente vai para ir para o Work Permit e o Travel Authorization, que é o I-765 e o I-131. Por que eu falo o nome dos formulários? Para se você quiser olhar no site da imigração, eles estão lá disponíveis, para se você quiser verificar, checar, ler como é que é. Então, esse I-765 e I-131 nada mais é que um combo card, aquele cartão que mostrei lá naquele outro vídeo, que é um cartãozinho vermelho, que é o Work Permit, que dá direito a você a trabalhar nos Estados Unidos, tirar o seu Social Security. Nesse combo card meu, ele dá a opção de viajar para fora dos Estados Unidos. Ele serve como um visto, digamos assim, um visto mais forte, alguma coisa do tipo. Ele mostra que você é um imigrante trabalhando e residindo dentro dos Estados Unidos. Então, depois que esse cartão chega, você já pode trabalhar, ter uma vida completamente normal. A diferença de alguém que tem um Work Permit aqui dentro para alguém que tem um Green Card é tão somente viajar para fora dos Estados Unidos. Porque quem tem um Green Card vai e volta tranquilo. Quem tem um Work Permit, ele só não pode viajar. Mas ele tem uma vida normalmente, trabalha, vive, vai a qualquer lugar, viaja para qualquer canto aqui dentro dos Estados Unidos e tem uma vida completamente normal. Então essa é a diferença de alguém que tem o Work Permit e o Green Card. Então eu peguei aí o Work Permit, comecei a trabalhar para o McDonald's, no meio do caminho chegou uma Request for Evidence, que era a imigração me pedindo os exames médicos, que é exame de sangue, exame de urina, exame físico, eles vão checar se você tem todas as vacinações, deu ok nos exames, o próprio médico diz se você está aprovado ou não, e aí ele te dá um documento lacrado, eles lacram um pacote, e a gente manda esse pacote lacrado, a gente não pode abrir, a gente manda para a imigração,
E foi aonde a gente parou no último vídeo, que a imigração recebeu e eu fiquei esperando a resposta do que estava acontecendo lá. Cheguei e fiquei esperando 3 meses, 120 alguns dias, 129 dias, foi quando chegou essa carta aí que eu comentei e liguei na imigração e recebi a notícia de que o meu green card tinha sido aprovado e que ele já estava sendo enviado diretamente. Porque até então ficava aquela tensão, eu vou fazer entrevista, não vou fazer entrevista, preciso de um advogado do meu lado na entrevista, não preciso, preciso de um intérprete, porque por mais que você fale inglês, eu ainda, né, o meu inglês não é fluente, né, porque às vezes a pessoa vê meu vídeo e fala, e aí, você fala inglês fluente? Gente, eu não falo inglês fluente, talvez meu inglês seja de médio para avançado. Quando eu estou falando com um americano, eu falo que o meu inglês é básico. Então, assim, depende com quem você está falando, você muda aí o nível de inglês que você se apresenta. Então, o meu inglês é bem básico. Eu não vou dizer que eu falo inglês, porque eu passei muitas situações aqui de não conseguir entender o que eles estavam falando, até porque aqui na Georgia, onde eu moro, eles têm um acento bem, assim, bem forte. Então, eu passei por bastante coisa. Então, assim, eu vim com pouco dinheiro, então tive que mudar para trabalho, eu vim com um inglês limitado e eu vim até mesmo com muitas dúvidas de como fazer, do que acontecer, sem amigos, sem muita coisa, sem muita gente para me ajudar. Então, assim, eu estou dizendo que para você que está aí no Brasil, ou você que está aqui dentro dos Estados Unidos, eu quero só te dar essa notícia, que é possível você imigrar ilegalmente, é possível você conseguir. Não vou dizer que é fácil, porque não é. É um processo que vai te exigir tempo, dinheiro, vai te exigir muito estômago, porque você vai ter um processo de muita ansiedade, né? Você não sabe como que vai ser, então é um processo de muita ansiedade, né? E eu quero depois falar um pouquinho de como que é o trabalho aqui, mas só focando aí no Green Card, sim, foi aprovado sem entrevista. Esse é um resumão aí da história do meu processo. Eu lembro que você falou sobre valores lá no vídeo anterior, mas você consegue dar um apanhado geral para a galera aqui? Quanto custou o total o seu processo? Lembrando que você contratou uma assessoria para fazer esse match entre empregador e empregado e que elas podem fazer por conta própria delas mesmas, só que a dificuldade é encontrar o empregador. Você consegue falar para a galera? Consigo sim. Bom, vamos lá. Só para resumão também. Vamos lá. O meu processo total custou aí aproximadamente $22 mil. O que está incluso nesse processo, né? $5 mil é para a primeira parte, a parte da LC, onde eu tive toda a consultoria da empresa para verificar qual era a melhor vaga para mim, quais são os custos-benefícios, tudo que precisa ser avaliado para poder preencher os documentos para mim, para poder me ligar ao empregador. Então foi $5 mil essa primeira parte de Labor Certificate. E aí, então, depois vem a segunda parte, que é a parte que os advogados, aí que vem, aí, geralmente as empresas, seja ela qual for, tem muitas no mercado, ela geralmente já tem uns advogados, uma empresa de advogados já junto com elas. Então, geralmente você fecha o pacote completo, tanto do departamento de trabalho quanto da imigração. Aí vem a parte dos advogados, e aí essa parte do advogado é onde consome um pouquinho mais de dinheiro. Então, 5 mil foi lá para assessoria e 12.700 foi lá para os advogados, né? Vamos separar mais ou menos assim. Então, nessa primeira etapa aí, só dos documentos, FIIs, que tem que pagar, FIIs são taxas, né? As taxas que tem que pagar para a imigração, todos esses documentos juntos, já só aí custou $17.700, tá? E aí, para incluir a minha esposa no processo, minha esposa ela era dependente do meu visto anterior, que ela era F2, eu era o F1, então ela era dependente do meu visto estudante, então para incluí-la no processo foi mais $1.725. Então aí você já faz as continhas aí, porque eu sou excelente de conta, vai dar uns 19 mil, um quebrado. Somando tudo isso, aí você tem que colocar correio, todos os documentos você tem que traduzir e juramentar, eu tive que tirar 6 fotos de passaporte no modelo americano para mim, 6 fotos de passaporte no modelo americano para minha esposa, tive que fazer o exame médico custou $500 para mim, $500 para minha esposa. Então, assim, todos esses apanhados de coisas que tem custou $22 mil. Eu estou detalhando aqui, mas geralmente você não precisa nem saber muita coisa. A empresa vai falar, agora você tem que pagar 5 mil, agora você tem que pagar 10 mil, agora você tem que pagar 20 mil, sei lá. Então ela vai te dando, agora você tem que pagar, e ela sabe onde vai botar o dinheiro em cada coisa, eles geralmente fazem isso. Na minha época não tinha muita possibilidade, você tinha que dar 5 mil e depois 12 mil, não tinha muita conversa.
Hoje em dia, as empresas, muitas delas, né, já parcelam, fazem todo esse processo parcelado, parcelam em 24 vezes, de acordo com o seu processo vai andando, às vezes tem que adiantar um pouquinho a parcela, às vezes dá para seguir o planejamento do pagamento, porque se o seu processo anda muito rápido, você tem que ir adiantando, porque antes de acabar o seu processo, também o seu pagamento tem que ser finalizado. Tem variabilidades hoje, muitas empresas no mercado, né, eu estou falando especificamente de como eu fiz com a empresa que eu fiz, né, então... esse é o processo, esse é como que funciona o pagamento. Como é que manda o dinheiro para os Estados Unidos se você está trazendo dinheiro do Brasil? Tem várias formas, você manda pelo WeTransfer, que é um famoso aplicativo, né? Tem o US Send, tem como você pagar em cheque, tem como você pagar em cartão de crédito, eles emitem uma invoice, você paga um cartão de crédito. Então, assim, tem várias maneiras de você entrar. Tem a Western Union, né, que é bem famosa também. Então, assim, tem várias formas de você mandar esse dinheiro do Brasil para cá e poder pagar, ou se dá para fazer... isso é uma coisa que o pessoal sempre pergunta. Dá para fazer esse processo no Brasil? Dá para fazer esse processo no Brasil. O meu processo foi ajuste de status. Eu estava com o status de estudante e troquei para o status de residente permanente. Mas eu não tenho visto nenhum, não tenho visto turista, não tenho visto estudante, não tenho nada. Nem passaporte eu tenho. Como que eu faço? Você vai entrar aí no Brasil, vai tirar seu passaporte, começa o processo daí. Isso se chama processo consular, que é quando você vai dar entrada daí de fora e você já entra nos Estados Unidos com um visto impresso no seu passaporte, que ele chama visto de green card. Quando você entra aqui dentro, o seu green card chega com 15 dias depois que você entra aqui dentro. Então é o mesmo processo, mas para quem está dentro, para quem está fora, ele tem algumas nuances diferentes, mas em tese, na essência, é a mesma coisa. E fala um pouquinho, né, qual foi a empresa que você escolheu a vaga, como que funciona, você tem um treinamento antes, eu já sei qual que é a empresa, mas fala para a galera, qual foi a empresa que você trabalha até hoje? Bom, vamos lá, a galera que me acompanha um pouquinho, eu trabalho no McDonald's, né, eu trabalho para ele já há 9 meses, eu escolhi o McDonald's, principalmente não escolhi por ser o McDonald's, mas escolhi pelo lugar. Eu queria vir para uma cidade menor, porque a gente sabe que todas as vagas do EB3 eles vão pagar um pouco menos, não é um salário normalmente que a cidade paga, eles pagam menos porque eles estão aplicando. Então, normalmente, eles vão pagar o mínimo wage, eles vão pagar o mínimo do estado ali. Se o seu estado está dizendo que é $10 a hora o mínimo, ele vai pagar isso, porque ele já está te ajudando. Então, é uma troca ali, todo mundo se ajuda, né? Então, eu escolhi o McDonald's, porque a cidade era menor, então, assim, o custo-benefício, quanto que eu ia ganhar pelo quanto que eu precisava para viver. Então, por isso que eu escolhi o McDonald's, que era aqui na cidade, né, na cidade de Brunswick, na Georgia. Eu passei por um processo de treinamento de 2 semanas, então a gente teve aí, eu aprendi todas as posições dentro da cozinha, né, tanto grill quanto mesa, como fazer preparação das coisas, das comidas, então todo esse processo, como abrir a loja e tal. Então eu passei por 2 semanas de processo. E logo depois eu fui para sair dessa loja de treinamento e fui para a loja que eu ia realmente trabalhar. E lá eu comecei um outro treinamento, eles me ofereceram um cargo para ser gerente, chief manager, né, que eles chamam aqui, gerente de turno. E aí, então, eu fui para essa companhia, fui para essa loja e comecei o treinamento como gerente, então tinha as aulas presenciais, e aí foi todo esse processo de gerenciamento, enfim. Então, aí, nesse primeiro mês, eu já comecei que eles chamam de runner the floor, que é como você... gerenciar o andar, você poder gerenciar a loja. Então, a gente já começou ali o processo. Então, eu estou lá desde então, sei tudo que você quiser saber do McDonald's, front counter, drive-thru, mesa, grill, fazer tudo que você imaginar, contratar, demitir. Eu sei todo o processo dentro do McDonald's, porque eu aprendi um pouco de cada. Meus gerentes, eles foram bastante pacientes aí comigo para poder me ensinar. E fala um pouquinho do salário e se tem benefícios ou não, né? Porque essa é a parte que as pessoas mais se interessam, né? Qual que é o salário, tem muitos benefícios, como que funciona? Vamos lá. O salário que eu apliquei na época foi de $8,37 a hora. Isso é bem baixo, mas aqui a cidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo só para vocês terem uma comparação de custo-benefício. Lá em Boston eu pagava $1.700 num apartamento de 1 quarto. Eu acho um valor alto. Aqui o meu apartamento é o dobro, triplo do tamanho. Eu tenho 2 quartos, 2 banheiros, 2 salas gigantes, uma cozinha enorme, tem o balcony aqui fora, assim, é bem, bem grande o meu apartamento, e eu pago $900 na cidade. Então, assim, saí de 1.700 para um apartamento menor, para 900 só, para um apartamento 3 vezes maior. Ganho menos,
mas eu pago menos, é mais ou menos por aí. Então, assim, $8,37 eles pagam por hora. Se você fizer overtime, que é o hora extra, eles vão pagar 1,5, tá? Então, o que você ganha mais meio, então vai dar aí, sei lá, $13 e um quebradinho cada hora extra que você fizer. Principalmente na época de mais movimento aí da loja, eles permitem que você faça esse overtime, né? Então, e os benefícios são, você tem direito a todos os benefícios, desde saúde, dentário, tem todos esses benefícios, porém, não é como no Brasil, que a empresa paga e você fica por isso. Você paga também, tem uma taxazinha para você pagar, e eu acabei optando por não fazer, porque não valia a pena para mim, tá? Então, para mim, eu fiz as contas e ia ficar bem alto, né? Então, para mim, para minha filha e para minha esposa, ia ficar um valor assim muito alto, e eu acabei preferindo não optar por ficar sem o seguro saúde nesse 1 ano que eu estou trabalhando para eles aí. Então, assim, mas tem sim, tem todos os benefícios. A princípio, as empresas são obrigadas a dar essa opção de benefício, né? Se ela não fizer isso, isso é ilegal. Se você tiver, né, sobre essa situação, isso é ilegal. A empresa precisa te dar assistência. Aí você opta ou não se você quer. Você pode dar o decline ou você pode entrar aí nesses benefícios que a empresa tem, tá bom? Tem seguro de vida, tem dentário, saúde, tem bastante seguro, gente. Tem uma opção bem bacana lá. E aí você opta por cada um que você decidir. Uma dúvida que as pessoas têm bastante, Matheus, é que se, devido ao salário ser muito baixo, se você pode ou não trabalhar em outras empresas, na maioria dos casos, trabalhar até nos aplicativos, né? Como a gente sabe, o EB3 para não qualificados, que foi a categoria que você aplicou, ele te leva ao Green Card, obviamente, e você pode trabalhar em outras empresas também, como complemento da renda, sua esposa também? Sim, o bom se você vem solteiro, você tá sozinho, então seus custos são menores, você pode alugar um quarto, você não precisa alugar um apartamento inteiro. Se você vem com família, o bom de você vir com família por exemplo, eu trabalho no McDonald's, minha esposa pode trabalhar em qualquer lugar, ela pode trabalhar no Walmart, na Google, sei lá, dependendo da vaga que tiver aqui, ou ir para os aplicativos, porque você tem todos os documentos necessários. Se você falar inglês, você tem tudo que você precisa, você se encaixa na vaga, a empresa te quer, você pode trabalhar onde você quiser. Ah, mas eu não tenho inglês, eu tenho toda essa dificuldade. Você pode fazer aplicativo, vai para o Uber, você chega lá, fala, mostra, eu conheço pessoas que assim, o inglês é bem difícil, o cara chega, mostra o celular, mostra o nome da pessoa, pega o pacote, chega na casa da pessoa, mostra o celular, tá aqui. É isso, o cara não fala. E assim, ele vai vivendo. Então, estou te falando de situações. Então, assim, sim, dá para a pessoa fazer um valor paralelo aí, se a pessoa se ela pegou uma casa mais cara e as contas não estão fechando, você não vai passar fome, é isso que eu quero dizer, você não vai morrer de fome. Não estou dizendo que vai ser fácil, porque assim, tem gente que trabalha, nós temos que trabalhar pelo menos 40 horas semanais, tá? Isso é full-time position, 40 horas semanais, ou seja, 5 dias na semana, 8 horas por dia. Às vezes eles alteram um pouquinho, botam um dia com 10, um dia com 6, aí é de acordo com o schedule deles aí, que eles estão precisando, tá? Então isso é um pouco flexível. Mas, em tese, 5 dias por semana, 8 horas por dia, tá? Com 30 minutos de break, né? Que é o intervalo aí. Então, assim, você pode fazer. Então, tem gente que. Muitos dos meus amigos que trabalham aqui no McDonald's, tenho 2 brasileiros, tem gente de Bangladesh, de Nepal, da Venezuela, tem do Vietnã, tem muita gente por aqui, e eles todos saem do McDonald's, vão em casa, tomam um banho, comem alguma coisa e vão fazer Uber, vão fazer DoorDash para completar. Às vezes eles nem precisam de muito, às vezes é só fazer mais 2 horas, 3 horas de trabalho e eles conseguem aí partir para poder somar um pouquinho mais de valor na conta, né? E talvez as suas contas sejam baixas. O seu cônjuge trabalhando em outro lugar já resolve o problema, né? Se o seu cônjuge, por exemplo, todos os meus amigos que estão lá, as esposas não estão trabalhando, porque assim como eu, temos filha pequena em casa, então nós decidimos deixar a esposa ficou em casa com o filho, cuidando da casa, e a gente saiu para trabalhar geral. Então, trabalho no McDonald's e no aplicativo. Então, mas aí é a opção de cada um, né? É a realidade que você tem aí, tá bom? E mostra para nós, né, o Green Card, porque da outra vez você mostrou o Social Security, Work Permit, mostra para nós que a galera gosta de ver, né? É verdade ou não é? Mostra aí. Bom, gente, esse é o Green Card, é o famoso, deixa eu mostrar aqui, esse é o famoso Green Card que a gente tem por aqui, né? Esse é o documento de residência permanente, né? Aqui tá todo, né, ele tem frente e verso. Esse é o documento de residência permanente, toda vez que entra, né? Já usei ele 2 vezes.
E deixa eu mostrar também aqui, essa aqui, eu vou tentar tapar os meus dados. Essa aqui é uma carta que chega, dá para ver aqui? Essa é uma carta que chega, que se chama Welcome Letter. Dá para ver que ela é verdinha aqui? Ela é uma carta chamada Welcome Letter. Ela vem escrita assim, seja bem-vindo aos Estados Unidos, agora você é um residente permanente. Aí ela começa a falar um pouquinho dos seus direitos e deveres, né, que agora você, parabéns. Então, tinha uma carta bem emocionante de receber. Primeiro você recebe ela, depois você recebe o Green Card. Então, assim, é bem emocionante receber essa carta e depois o Green Card. Então, isso foi muito bom, né? Eu fiz stories, assim, de todo o momento de que eu recebi, abrindo carta, toda papagaiada, enfim. Foram momentos bem interessantes para mim. E o Green Card que vem atualmente é de quanto tempo, assim, se você pode renovar ou não? Bom, vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse é o Green Card de 10 anos, dá para ver aí? Esse é o Green Card de 10 anos, então ele vale até 2030. Em 5 anos eu posso aplicar minha cidadania. Mas ele é renovável e geralmente quando você tem esse Green Card de 10 anos, que eles chamam de Green Card permanente, né? Porque tem 2 Green Cards, que é o temporário, que ele é de 2 anos, e o Green Card permanente de 10 anos. Esse Green Card, como ele já é o permanente, muitas vezes você nem precisa mais fazer nada. Para renovar ele, é só a cada 10 anos você vai lá na imigração, submete um novo pedido de cartão, ele só reenvia o cartão. Você vai lá, tira uma nova foto, novas digitais, eles te enviam um novo cartão. Isso é muito bom, né? Porque daí você não precisa mais. Mas se você quiser, você pode aplicar cidadania em 5 anos. Quando ele completar 5 anos, você pode aplicar sua cidadania e começar o processo para virar cidadão americano. Você já foi para o Brasil 2 vezes, né? Conta um pouquinho como que é a experiência de vir aqui para os Estados Unidos com estudante, né? Veio e também foi passear como estudante, né? E aí depois agora Green Card. Como que é a entrada e saída enquanto estudante, a entrada e saída enquanto residente permanente? Bom, gente, primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu vim como turista e eu desci no aeroporto de Atlanta, né, aqui na Georgia. Quando eu estava voltando para o Brasil, agora, dessa primeira vez que eu fui como Green Card Holder, foi uma experiência incrível, porque eu sentei exatamente no mesmo lugar que eu sentei a primeira vez como eu vim como turista. E eu não percebi, eu estava no aeroporto, andando, mala, não sei o quê, olhando tudo, portão, guichê. Na hora que eu sentei, sabe quando vem aqueles 5 minutos assim, eu olhei, não tô acreditando que eu tô sentando no mesmo lugar que eu sentei, a primeira vez que eu sentei nos Estados Unidos aqui, e é de frente para uma loja do McDonald's, porque o único lugar que a gente tem como referência para comer alguma coisa assim, quando a gente vem para os Estados Unidos é o McDonald's, a gente olha assim, number one. Posso ter um number one? É isso aí, a gente fala number one e vem o que vier, tá ótimo, a gente tá aceitando, né? Então eu sentei ali, foi aquela experiência de tipo pensar, refletir na vida. Uau, há 2, 3 anos atrás eu nem imaginaria que hoje eu estaria sentado aqui como residente permanente. Bom, mas eu vou falar agora de fato da experiência. Eu saí para sair dos Estados Unidos, seja você residente permanente, cidadão americano, independente do que você seja, é igual para todo mundo. Mostra o passaporte, sai. Eles não fazem pergunta nenhuma, você só sai. Tudo certinho, passou nos detectores de metais, tá tudo certinho, você sai. Ilegal, legal, cidadão americano, residente permanente, todos saem igual. Para entrar que muda, porque para entrar tem filas diferentes. Se você é visitante, se você é estudante, você tem uma fila, então você vai ter que ir lá preencher esses documentos e pegar essa fila. Então tem até um documento que você preenche lá na entrada no aeroporto, chama I-94, tem um totemzinho lá, uns computadores no aeroporto, e você tem que preencher os seus dados, e ele imprime um papel, você pega o seu passaporte com que está com o seu visto, esse papel entrega pro agente ali, verificar, bater suas informações, aceitar você ou não. No caso, para quem entra como residente permanente, cara, essa foi a minha experiência. Eu estava vindo do Brasil, foi em janeiro, agora em janeiro de 2021, eu fui para o Brasil passar o final de ano com a minha família. Em janeiro de 2021, voltando para cá, aquela situação de pandemia, o avião vazio, então a gente chegou, poucas pessoas, vazio, literalmente assim, ninguém, só o nosso avião desceu, do jeito que a gente desceu, e, gente, foi incrível. Eu peguei o meu Green Card, entreguei para o agente migratório, ele olhou para minha cara, ele só pediu para me baixar a máscara, baixei a máscara, ele olhou para o meu Green Card, olhou para o meu passaporte, carimbou, ele nem bom dia deu, ele só pegou, olhou para o passaporte, olhou para o Green Card, passou no sistema dele, olhou, bateu o carimbo e entrou. Então, assim, zero pergunta, zero dificuldade, nada, assim. Ele olhou, bateu, pum, e era a minha primeira vez. Agora eu quero compartilhar a segunda vez, que é quando eu entrei. Recentemente, agora, semana passada, retrasada, agora no mês de fevereiro, eu fui de novo para o Brasil ficar só 4 dias. Nessa que eu voltei, ele falou o seguinte, ele não falou nada, ele só falou assim, eu preciso só que você baixe a máscara.
Aí eu baixei a máscara, olhei para uma câmera que ele tinha, e na hora que a câmera fez a leitura facial, ele falou assim, senhor Matheus, você é estudante, né? Aí eu, não, eu sou residente permanente. Aí ele, então me dá seu passaporte, seu green card. Ele olhou, bateu lá no computador dele, lá, assinou. Ok, tudo bem. Pum, assinou e vazou. Então, assim, foram duas experiências diferentes, né? E eu já tinha entrado aqui. Se fosse a primeira vez, ok, porque como eu estava voltando, não estava no sistema, mas eu estava voltando e ainda assim eles tiveram esse atrito aí no sistema deles. Então você vê que ainda pode acontecer algumas coisas, mas foram tranquilo. Não passei por nenhuma salinha, porque o que eu mais ouço aqui nos Estados Unidos pegou o green card, primeira vez você vai para a salinha direto. Gente, nunca passei pela salinha, nunca entrei, nada disso. Só o cara olha para o meu green card, olha para o meu passaporte e eu passo direto. Então, essas foram as minhas experiências, sem nenhuma dificuldade aí para entrar nos Estados Unidos após o green card. Tá certo. A gente escuta muito, Matheus, que quando você tem o visto de não imigrante, que são os vistos que você teve no passado, turista, estudante, a gente tem períodos específicos para ficar aqui nos Estados Unidos, né? E quando se tem a residência permanente, acaba sendo o inverso. Já ouvi falar que você não pode ficar mais que 6 meses no Brasil. Seus advogados te falaram se é isso mesmo ou não? Na verdade, assim, não é só no Brasil, é qualquer lugar do mundo. Você não pode ficar fora dos Estados Unidos por mais de 6 meses. A menos que você aplique um formulário chamado Re-Entry Form, que é um formulário de reentrada. Ele estende esse prazo para mais 6 meses. Mas assim, você está com green card, está do lado de fora, você já está 6 meses. Por um problema de saúde, familiar, alguma coisa, você tem uma justificativa boa. Agora, se você quer morar no Brasil e quer ficar lá porque quer, talvez você arrume um problema. Você já conseguiu um documento tão difícil agora, você pode, né, arrumar uma dificuldade para você. Então, sim, existe essa limitação. Quando você tem um green card, você tem que morar no mínimo 6 meses aqui dentro dos Estados Unidos. Você não pode ficar mais de 6 meses fora, tá? Então, isso é um requerimento da imigração, é uma mandatória. Então, isso é verdade, sim, você tem que ficar no mínimo 6 meses aqui dentro do país. Qual que é o período que você tem para ficar no McDonald's, né? Porque eu acredito que as atividades lá não são tão simples, né? É fácil, é muita correria, eu já vi muita gente correndo lá que nem doido. Quanto tempo que você pode ou deve ficar lá? E se você conhece pessoas que saíram e hoje já estão em outras empresas? Bom, vamos lá. Como a gente chegou mais ou menos no mesmo tempo, tem algumas pessoas que estão para sair agora nas próximas semanas, então a gente vai ver mais ou menos como é que funciona com eles primeiro para saber como é que vai acontecer com a gente, né? Mas enfim, a gente permanece lá, não é contrato, não é uma coisa assim que é uma mandatória, mas a gente deu um limite para a gente de 1 ano. Então a gente está lá, vamos ficar por 1 ano lá, e vamos trabalhar para eles por 1 ano. Então é isso que a gente está fazendo. Então para mim, falta 3 meses para completar 1 ano. Algumas pessoas estão completando nas semanas que vem por aí. Depois que você sai, é isso, você cumpriu a sua parte de poder trabalhar para a pessoa que aplicou o seu green card. Então não tem nenhuma dificuldade, isso é legal. E, assim, na lei não diz nenhuma data. Na lei não fala assim, você tem que ficar 1 ano. A lei diz que você tem que trabalhar para o seu sponsor. Então, assim, isso é interpretação. Porque, assim, se você imaginar que eu trabalhei um dia para a pessoa, eu trabalhei. Mas também aí entra a situação de má fé. Então, você tem que tomar muito cuidado para poder não ser categorizado como uma pessoa que entrou para trabalhar de uma forma fraudulenta. Então, acho que 1 ano, no mínimo, acho que é um bom tempo para você trabalhar para a empresa. Você aí, então, trabalhou para ele por 1 ano, você esteve com ele, você, né, atendeu as necessidades do seu sponsor dentro do tempo que você esteve. E se você quiser ficar, você fica, né? Eles me ofereceram vários cargos, vários salários, várias coisas lá. Então, assim, é que para mim não deu. Acho que eu não gostei muito da cidade. Então, assim, vai muito do que você quer. Talvez se estivesse em Orlando, talvez se estivesse em uma outra cidade que eu gostaria de morar, talvez eu ficaria um tempo mais, ou ficaria um pouco mais de tempo, ou... Vamos ver o que acontece, mas a cidade, as coisas, não tem muita coisa para mim fazer aqui fora do McDonald's, então não deu match aí com os meus planos de vida, né? Muitas pessoas acreditam que ter o green card é sinônimo de sucesso aqui nos Estados Unidos. De fato, isso acontece ou não? Você consegue explicar para nós se o green card te dá muito dinheiro aqui? Você é uma pessoa de sucesso só pelo green card? Eu vou usar um paralelo muito legal, é que é o seguinte, você tem um CPF aí no Brasil, você tem um RG e o passaporte brasileiro, isso é sinônimo de sucesso?
Não. Porque é o seguinte, na verdade, o Green Card ele só abre portas para você. Mas se você vai passar por elas ou não, isso diz respeito a você. Eu tenho bastante amigos que são cidadão americano e o cara tá aqui trabalhando como qualquer outra pessoa. Gente, tem americano, é cidadão americano, nasceu aqui, fala inglês melhor que eu e que o Rogério. E o cara é homeless, o cara é mendigo. Então, assim, ter documento não quer dizer que você vai ser um cara bem sucedido. Agora, assim, se você veio com a vontade de crescer mesmo, de poder empreender, ou poder mesmo, nem que seja para ser um empregado, mas que você veio com vontade de fazer acontecer, sim, talvez o Green Card te abra muitas portas excelentes para você ter uma vida que talvez você não teria aí no Brasil. Então, assim, você só tem que tomar cuidado, porque eu tenho amigos aqui mesmo na minha cidade, eles pegaram o Green Card. Eu falei, e aí, quais são os seus planos? Cara, não sei. Depois que acabar esse 1 ano que eu vou ficar aqui no McDonald's, não sei o que eu vou fazer. Eu não sei nem para onde eu vou me mudar, se vou me mudar, não sabe o que fazer. Então, assim, eu acho que assim, o Green Card, ele vem para você como uma chave para abrir as portas, e aí você tem que traçar os planos, estratégias que você tem para sua vida para frente. Então, seja empreender, seja o que você vai trabalhar, aonde você vai morar. Os Estados Unidos tem 50 estados. Então, assim, você tem 50 possibilidades, 50 lugares diferentes para poder ir e poder fazer acontecer. Então, você tem que traçar planos. Tem o Green Card, e aí? E aí, o que eu vou fazer? Então, talvez aí seja a questão de você poder administrar sua vida, planejar sua vida. Talvez você precise de uma mentoria, talvez você precise de um coach, ou talvez você só precisa mesmo pensar, reunir suas forças aí, ver o que você precisa para ir para frente. Porque tem muita gente que ainda, mesmo com documento, mesmo com Social Security, tá perdida, a pessoa não avança, ela vai ser um empregado para sempre, ou não só empregado, porque eu não quero dizer que empregado é ser ruim, mas quero dizer aquele empregado medíocre, o cara que saiu do Brasil ganhando salário mínimo, veio para os Estados Unidos, vai ganhar o salário mínimo dos Estados Unidos. Então é isso que eu quero dizer. Você está num país de oportunidade e você está com um Green Card na mão e você pode avançar, crescer bastante. Então aproveite essa oportunidade. Então, assim, o Green Card não é sinônimo de sucesso, ele é sinônimo de que você pode ter o sucesso. E conta para nós, Matheus, nesse período que você está aqui agora com o Green Card, quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse processo em si, né? Do visto EB3, Unskill e, de um modo geral, morando aqui nos Estados Unidos. Só para a galera saber. Bom, o processo em si, ele é muito bom, te dá te traz o Green Card, né? Esse é o resultado final. Ele é muito bom, ele é excelente, assim, a empresa realmente existe, tudo te pagam certinho, ninguém te enrola, não tem atraso em salário, já ouvi gente falando disso. Então, assim, é real, o negócio acontece, isso é bom. Isso traz para você, de fato, o Green Card. Você vai morar legalmente nos Estados Unidos. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Então, assim, você tem todas as dificuldades. Você vai começar a declarar imposto. Eu estou agora resolvendo a questão de imposto nos Estados Unidos, que agora que eu sou residente permanente é o primeiro imposto que eu estou declarando. Então, tem todas essas situações aí que você vai aprender. Gente, você vai parecer um bebê, você está aprendendo tudo do zero. E não tem jeitinho, não tem negocinho. Então, você vai ter que aprender, você vai ter que pagar um advogado para te ajudar, alguém para te levar até ali, alguma coisa para poder fazer e ir ajeitando a sua vida aqui. Então, tem tudo isso. Então, tem os lados negativos, nem todos os dias são flores, né? Então tem dias que você vai ter dificuldades no seu trabalho, né? Que você aplicou, tem dias que você vai ter dificuldade com a empresa que você aplicou, tem dia que você vai ter dificuldade com os advogados que você aplicou, mas de todo o saldo do processo, eu vou dizer para você que o saldo é muito bom. Você está morando nos Estados Unidos de forma legal, você está com uma pessoa qualificada para te assessorar, você tem uma empresa robusta para te sustentar, digamos assim, né, para ser o seu sponsor, e você tem uma assessoria para poder cuidar de você. Então, assim, eu sou grato a todos eles, né, desde a assessoria, aos meus advogados, à empresa que me deu a oportunidade de trabalhar para eles, que é o McDonald's. Então, assim, eu sou grato, extremamente grato, de mim não tem nenhum problema. Só estou dizendo que, sim, claro que existe no meio pedras no meio do caminho, e que as coisas, às vezes, a gente precisa ir acertando. Então, sim, às vezes tem dias difíceis, dias de choro, principalmente quando você pega... Amigos meus aqui pegaram auditorias longas no processo, tem gente que começou no mesmo dia que eu, ainda não pegou o Green Card, e eu já tenho quase 5 meses de Green Card. Então, você vê, tem gente que pega auditoria no meio do processo e leva muito mais tempo.
Então, assim, nem tudo são flores, nem para todo mundo. Então, para mim, meu processo não pegou nenhuma, foi direto em tudo. Então, eu tive um pouco de sorte. Eles falam aqui, né? Eu peguei uma bad luck, né? Uma má sorte. Então, o processo ainda deles ainda está um pouco atrasado. Mas isso tudo, gente, é o processo migratório. Quando se fala de imigração, eu costumo dizer, falou de imigração, tudo é possível. Pode adiantar, pode acelerar, pode ficar no meio do caminho, às vezes, então isso pode acontecer. Bom, gente, o que tem de bom e ruim também nessa situação é você está longe da família, você tem todas as pressões, o trabalho é muito puxado. Se você pegar uma companhia de fast food como eu peguei, você vai ter os horários de mais movimento. E, gente, na hora que vem o movimento, parece que não tem outro lugar no mundo para essas pessoas comerem. Eles vão comer todos no McDonald's, no mesmo horário, no mesmo minuto. E assim, gente, e o negócio vira uma loucura. E aí você tem aqueles dias, né, que é o cliente que te trata mal, o gerente que acordou mal educado, que acordou mal-humorado. Então, tem um estresse diário de cada um ali, e aquilo vira um inferno, gente. Já cheguei em casa chorando, já cheguei em casa... E, ó, eu sou um cara de muita fibra. Quem me conhece sabe que eu não baixo a bola para muita coisa. Cara, mas já cheguei em casa chorando, já cheguei em casa triste, já pensei em largar tudo, né? Quem me conhece, quem viu minhas histórias sabe que eu já pensei em largar tudo várias vezes. Porque foi muita pressão para mim. Então, assim, e eu sou um cara que já trabalhei com pressão, com meta, com tudo isso. Então, tem dias que são aqueles dias difíceis, né? Tem os dias difíceis. Então, é o que eu vou dizer para você. Você tem a situação da sua família, minha esposa sofre muito porque os pais delas estão no Brasil, ela não pode ver os pais, enfim. Então, assim, você tem todos esses problemas, tem no trabalho, tem dentro de casa, você tem essa situação imigratória. Então, assim, tudo isso te traz, assim, muitas coisas. Eu já, particularmente, vi muitos casamentos se separarem aqui nos Estados Unidos porque não aguentaram a pressão. Eu tenho na escola que eu estudei lá em Massachusetts, o pessoal até fala que o que o amor constrói, os Estados Unidos destrói. Então, assim, gente, aqui eu vou dizer para você, muitas bases são checadas, tá? Muitas bases são checadas. Então, tomem cuidado, tomem a decisão baseado, assim, na razão mesmo, porque muitas coisas são checadas. Aqui, desde que eu cheguei aqui na cidade que eu tô, melhorou por uma situação, porque eu estava em Massachusetts, era muito frio, então clima, essas coisas melhoraram. Mas assim, as pressões aqui também são outras, porque você está trabalhando numa empresa, então é um outro idioma, outra cultura, a cidade que eu tô não tem brasileiro, então você não tem nenhuma afetividade com aquilo que você viveu no passado, que é o seu país, então você não tem nenhuma memória afetiva, né, familiar. Então tem todas essas dificuldades, e vou falar para você, é um ano muito duro. O que eu costumo dizer para meus amigos é, a parte mais difícil do processo não é os 22 mil dólares que você tem que pagar, é esse um ano que você tem que trabalhar, porque você está trabalhando por um lugar muito, muito corrido. Então, se você não é uma pessoa que consegue trabalhar com máquina pitando, gente falando, ordem, isso e aquilo, e cliente, passa refrigerante, batata, isso e aquilo, então é muito difícil, tá? Então, eu não quero mentir para ninguém, isso é difícil, é muito difícil. O mais caro do processo não é os 22 mil dólares, é o ano que se passa. Mas, gente, vale a pena? Faria tudo de novo, de cabeça para baixo, tá? Faria tudo de novo, 100%. Vale a pena, vale a pena. O documento está na minha mão, estou fazendo tudo que foi me requisitado a fazer, trabalhar da melhor forma, com todas as minhas best ability, né? Então, todas as minhas melhores habilidades. Então, assim, o que eu vou dizer para você, vale a pena, mas não é fácil, é duro. Venha sabendo que você não vai ter colher de chá, digamos assim. Você vai ter todas as dificuldades de que é trabalhar. Eu acho que todas as empresas, eu acho que não é McDonald's, não é Burger King que seja, Chicken Filé, qualquer empresa de fast food ou qualquer empresa que for trabalhar tem suas dificuldades. Eu trabalhava numa baita empresa no Brasil, uma multinacional gigantesca, e, gente, tinha os perrengues diários, nego que briga, reuniões difíceis. Então, essas mesmas dificuldades que você passa no Brasil, você vai passar em inglês aqui. Então, venha preparado com o seu psicológico forte, porque eu passei pressão psicológica. O ritmo de trabalho nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil, né? Isso aí tem que ficar bem claro. Muito. No Brasil você trabalha assim, 8 horas, tal. Aqui o pessoal trabalha 8 horas mais o Nordeste, que é 2, 3 horas. Então aí se você for contar, dá 12, 13, 11 horas. É outro ritmo. E assim, gente, aqui é cada segundo é trabalhado. Você conta cada segundo. Não é aquele negócio assim, vamos levar no banho-maria. Não dá.
Cada segundo é muito bem contado. Tá certo. E conta para nós, agora você tem um canal no YouTube, anteriormente você não tinha, convida a galera para se inscrever, faz o seu merchan. Vou vender o jabá aqui. Gente, eu abri um canal para contar um pouquinho de como é a minha vida aqui nos Estados Unidos, do que eu tenho passado. Eu postei também um vídeo falando de como foi conseguir o Green Card em 1 ano e 3 meses. Então, assim, meu canal nada mais é o meu nome. Se você colocar meu nome lá no YouTube, então você vai achar. O meu Instagram também é o mesmo nome, é um nome mais... não é tão comum, então você fica bem fácil de achar. Matheus Crevones no YouTube, Matheus Crevones no Instagram, você consegue me seguir. Eu dou um pouquinho diariamente do que eu vivo, de como que eu passo, o que eu passo lá no McDonald's, o que eu passo aqui nos Estados Unidos, como é alugar casa. Eu estou me mudando agora em breve para a Flórida, vou mostrar tudo isso, como que é mudar de casa, enfim. Então, o Roger tem sido um professor e tanto aqui para me mostrar como que é fazer vídeo de qualidade. Então, fica aí a dica, se vocês quiserem me procurar lá. Obrigado aí, Roger, pela oportunidade, viu? E para a gente finalizar essa entrevista, Matheus, em vista de todas as suas experiências, chegou aqui como estudante, já veio como turista outras vezes também, conseguiu hoje o seu Green Card. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou que querem fazer o mesmo processo que você fez, o que você falaria para essas pessoas? Eu vou falar para você que nada pode te parar, só quem pode parar é você mesmo. Você tem uma infinidade de oportunidades por aqui e você tem todas essas oportunidades diante de você. Então, você que quer estudar, que você quer trabalhar, você que quer morar aqui nos Estados Unidos, você tem como fazer isso legal. Você vai ver muitas oportunidades aí afora, principalmente aqui no YouTube, de gente falando, venha de qualquer jeito. Eu vou dizer para você, venha de forma legal. É uma vida extremamente melhor. E eu posso dizer porque eu sinto na pele a diferença de ser estudante e de ser um residente permanente. De o que você poder tirar uma carta de motorista, de que você poder alugar uma casa, de você poder ter os documentos necessários para poder fazer tudo isso. Você consegue fazer tudo isso sem os documentos. Consegue. Mas eu vou dizer para você que a diferença, qual é a sensação de paz de alguém perguntar para você, tem Social Security? E você responder yes. Essa é a primeira vez que isso aconteceu para mim, lavou a minha alma, tá? Então, assim, vou dizer para você, essa é uma experiência que ninguém te rouba, que ninguém compra. Então, você vir de forma legal para cá e você pensar de maneira correta é a melhor opção que você tem. E se você quer turistar aqui, você vai abrir os olhos, você vai ver que o mundo e as oportunidades que tem por aqui, você vai conhecer uma nova cultura, vai te agregar muita coisa. Assim, eu tenho vários amigos que só vêm para passear e ele fala, toda vez que eu vou para os Estados Unidos eu aprendo uma coisa diferente, eu tenho um insight novo. É uma coisa que eu vi no mercado que eu não sabia que existia e agora eu sei e, de repente eu posso levar isso para o Brasil. Então, fica a dica, eu acho que essa é uma oportunidade, é um lugar de muitas oportunidades, de muitas coisas para te oferecer. Então, venha, nem que seja para visitar, venha um dia para os Estados Unidos para você poder dar uma olhada de como que é, sentir na pele o que é estar aqui em solo americano. Bom, pessoal, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo novamente o Matheus. Quero agradecer a participação do Matheus, lembrando que todas as redes sociais dele vão estar aqui abaixo, depois vocês corram lá, segue que tá show de bola. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, galera. Até a próxima.